presidente, tenho os processos, vou aqui lê-los em lista, todos de alguma forma estariam abarcados pela súmula recentemente aprovada por esta Corte. São os processos 9994 de 2012, que trata no envio em tempo hábil do contrato com o IBRAMA, Instituto Brasileiro de Apoio e Modernização Administrativa, do senhor Israel Ramiro Saldanha, relacionado ao município de Penedo. A senhora Arlene Cavalcante da Costa, relacionada ao município de Flecheiras, processo 1704 de 2010, no envio em prazo hábil de cópia integral do processo administrativo ou dos processos administrativos que deram origem aos contratos 1 de 2008, firmado com as empresas Distribuidora de Livros Didáticos Limitada, Pirâmide de Comércio Limitada, Jatobá Limitada, e ao contrato 2 de 2007, firmado com as empresas Barbosa e Marques Limitada e Livraria Moderna Limitada. Ao senhor secretário de Estado de Educação e Esporte, à época, Rogério Teófilo, no processo 6054 de 2011, pelo não envio de várias aposentadorias. Também processo 3345 de 2012, relacionado ao município de Campo Alegre, ao senhor José Maurício Tenório, pela não divulgação dos planos, orçamentos, processo 3345 de 2012, pela não divulgação dos planos, orçamentos, lei de diretrizes orçamentárias e outros instrumentos de transparência da gestão fiscal, em meio eletrônico. Processo 10152 de 2012, relacionado ao município de Coruripe, ao senhor Antônio Batista dos Santos, secretário de Transporte e Trânsito à época, pelo não envio em prazo hábil, a segunda remessa do SICAP, meses de março e abril de 2012. E o processo 15801 de 2009, relacionado ao município de Maragogi. Desculpe, excelência. Ao processo 15801 de 2009, pelo não envio, repetindo, município de Maragogi, o relacionamento, o senhor Marcos José Diaziano, prefeito à época, não envio no prazo hábil do contrato com a empresa Incel Incorporação Engenharia Limitada, publicado em 27 de janeiro de 2009. Excelência, todas essas situações potencializaram processos para aplicação de sancionamento.
alguns tramitaram pelo Ministério Público, outros não. Tendo em vista o meu posicionamento divergente, que eu queria apenas fazer o registro, todos esses processos se encaixariam na situação simulada recentemente por esse Tribunal de Contas. Evidentemente, só queria aqui fazer o registro, entendendo que vale para todos os processos que estejam nessa mesma situação, que a minha divergência continua, mas aqui eu estou me curvando à súmula, tá? Mas queria fazer o registro da minha divergência, que nos termos do disposto no artigo 22, inciso 1º da Constituição da República de 88, compete privativamente à União legislar sobre prescrição e decadência. Que nos procedimentos da Corte, os institutos da prescrição e da decadência carecem de previsão legal, que a chamada prescrição administrativa tem, na verdade, natureza decadencial. Assim, a instauração de um procedimento nas Cortes de Contas revela a manifestação de um poder jurídico, um poder potestativo, motivo pelo qual não se submeteria à prescrição em nenhuma de suas espécies, mas sim, se fosse o caso, à decadência. Que na hipótese de existir previsão legal, seria possível a aplicação das regras de prescrição aos prazos decadenciais. Entretanto, constatada também essa ausência normativa, a possibilidade das situações serem acobertadas pelo manto da perpetuidade e imprescritibilidade. Que também, com relação a essa ausência normativa, a respeito desses institutos, as suas utilizações por outros entes deve dar-se na forma e no alcance do que for traçado pela União, impondo o dever de obediência no caso de eventual integração de lacuna de norma paradigma obrigatória evidenciada constitucionalmente, sob pena de invasão indevida de competência no caso constitucional, inclusive. Que na imensa maioria dos procedimentos de fiscalização, reconhecimento da decadência da prescrição, ao nosso sentir, traria substancialmente mais insegurança jurídica por desvirtuar preceito condicionado do controle externo. Que prazos decadenciais destinam-se a evitar que a omissão no exercício de um direito, de um poder, ameace a segurança jurídica e a confiança legítima. Que o Tribunal de Contas, ao exercer esse seu poder jurídico em pretensões punitivas, utiliza-se, em nosso sentir, teatro com natureza jurídica constitutiva, criando um estado jurídico ao sancionado a partir do exercício efetivo desse direito potestativo, onde antes disso nada existiria para controle. Que a eventual sanção imposta na espécie pelo tribunal não decorreria de direito subjetivo quanto a viabilizar o seu direito e função ao controle das contas públicas. Que, suplantando o entendimento decadencial ou até da imprescritibilidade, o prazo prescricional a ser considerado seria a regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, 10 anos. Que as regras desenvolvidas cientificamente por Agnella Amorim Filho, adotadas pelo Código Civil atual, com a devida atenção ao princípio da facilidade, da operabilidade, devem, mutatis mutandis, refletir-se nos atos e procedimentos administrativos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas, principalmente quando inauguram relação jurídica. Que é inapropriada a utilização de microsistema de direito público, por mais que se reconheça que o direito administrativo possui a sua autonomia. De igual maneira, não é correta a preterição do artigo 4º da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro, de forma a permitir a utilização, ainda que de forma argumentativa, da ordem do artigo 108 do Código Tributário Nacional para suprimento de eventuais lacunas, que em atenção às competências constitucionais, poder jurídico, matéria decadencial, a caso não exercido, conferido às Cortes de Contas, não se amoldarem a definição de poder de polícia, artigo 78 do CTN, maiormente restringindo, condicionando o exercício de direitos individuais, entre aspas, aqui diz individuais, em prol do interesse público, quando ameaçado do próprio Estado, compreendemos pela impossibilidade de aplicação direta ou por analogia
da Lei 9873 de 99. O poder jurídico exercido por este tribunal, quanto às demandas de caráter sancionatório, que mais detém apelo pedagógico do que punitivo ou até arrecadatório, possui natureza diversa das dívidas passivas dos Estados, aos em que o ente é devedor, inclusive aquelas em momento futuro, na hipótese de não adimplemento voluntário, podem ser inscritas em dívida ativa, que resguarda créditos ativos do poder público, não débitos passivos, estando assim possibilitada também a aplicação do artigo 1º do Decreto 20.910 de 32 aos presentes casos. Diante do exposto, Excelência, apesar da divergência aqui registrada por mim, eu trago os votos no sentido de arquivar os presentes processos, consoante o disposto na súmula número 1 deste tribunal, encaminhar a comunicação aos interessados para conhecimento e publicizar as decisões. Com um voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. A partir dos processos relatados pelo conselheiro relator, foi possível identificar 3 situações diversas, de acordo com a análise que foi feita no Ministério Público de Contas, seja com a vista dos processos, como se deu no 3345/2012, seja nos outros em que não houve tramitação pelo Ministério Público, mas que foram realizadas consultas no sistema processual e que já foi possível detectar alguma situação de prescrição. Nos processos 1704/2010, 10.152/2012, 6054/2011 e 9.994/2012, foi possível verificar no sistema processual a paralisação por período superior a 3 anos, já havendo aqui de forma incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente, porque não há nem sequer discussão sobre o que poderia ser considerado causa interruptiva. Houve realmente paralisação por período superior a 3 anos. E o conselheiro relator ainda completa a informação de que haveria também, nesses casos, a ocorrência de prescrição quinquenal. No processo 15.801/2009, se trata de um contrato de 2009, em manifestação do Ministério Público de Contas, em 2015, foi apontada a necessidade de citação. Então, aí a gente verifica também que, desde a instauração do procedimento até 2009 a 2015, não houve a citação do gestor e haveria também a situação de prescrição quinquenal nesse procedimento. O último processo que eu deixei por último, justamente por ser uma situação diferenciada, é o 3345/2012, que não se trata de um processo típico de FUNCONTAS, aqueles iniciados pelo Fundo com vistas ao sancionamento por um descumprimento que foi detectado pela própria unidade do tribunal. De acordo com o parecer 3978/2017 da 2ª Procuradoria de Contas, o processo 3345/2012 foi instaurado por iniciativa do conselheiro Anselmo Brito, a partir de um memorando que teve como objeto apurar o cumprimento do dever legal de divulgação das informações relativas à execução financeira e somentária por parte do gestor de Campo Alegre. Então, se trata de um processo de fiscalização do Portal da Transparência. E, nesse procedimento, a manifestação do Ministério Público final, que se deu através desse parecer que eu me referi, ele foi no sentido da inexistência de indícios de irregularidades que justificassem uma atuação preventiva, reparatória ou punitiva por parte do Tribunal de Contas. E acaba por concluir pela extinção do feito. Então, nesse caso, a análise do Ministério Público não adentrou na questão da prescritibilidade, da prescrição realmente da pretensão punitiva. Ele enfrentou realmente o mérito e considerou que inexistia, nesse caso, irregularidades que justificassem uma atuação repressiva do tribunal, ou punitiva do tribunal. Então, a manifestação se dá de forma diversas para esses 3 blocos de processos, havendo somente em relação ao 3345/2012 essa manifestação expressa do Ministério Público de Contas. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. eu queria dizer que, na verdade, nesse processo 3345 de 2012, tem toda a razão o Ministério Público, quando realmente a questão aqui é diferenciada, mas como estava aqui um equívoco nosso na relação, de fato,
Aqui foi um processo iniciado a nosso pedido, tendo em vista verificar-se o cumprimento dos artigos 48, caput, inciso 3º, 48A, e até em virtude das situações previstas no artigo 73B, inciso 2º, todos da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. O processo teve seu curso normal, houve aqui a diligência verificada internamente, foi conferido da existência do portal da transparência e o parecer ministerial foi no sentido de que teria cumprido a verificação, o objeto da verificação por nós iniciada. Sendo assim, de fato, não existindo razão para as infrações, de fato eu quero aqui modificar o meu voto no sentido de que, nesse processo específico, decidamos em arquivá-lo em razão da falta de justa causa para o sancionamento, encaminhar a comunicação ao gestor e publicizar a decisão. Em discussão, continua. Não havendo discussão, em votação. Conselheiro Alberto. Quanto ao processo 3345 de 2012, eu acompanho o conselheiro Anselmo Brito. Quanto aos demais, eu voto pela prescrição e, de forma resumida, na forma da súmula deste tribunal, aqui por maioria. Portanto, acompanhando o relator, né? O relator votou também acompanhando, aplicando a súmula. Eu só resisti à divergência, mas aí eu adotei a súmula. Quer na sua forma quinquenal, quer na sua forma intercorrente. É que eu entendi que, Vossa Excelência... Não, os são registro. Desculpe. Então, pronto, acompanho também, Vossa Excelência, em tudo. Também estou acompanhando o conselheiro relator em todos os votos, todos os processos. Senhor presidente, eu peço só uma paciência do senhor, que eu vou ajeitar uma questão textual na emenda aqui, os processos já envio para Vossa Excelência. Pensa, no mais, eu tenho aqui dois processos, processo 7941 de 2016, que é um processo com contas aberto em desfavor da senhora Ana Rosa Fernandes Maranhão Rocha, gestora do Fundo de Saúde no município de Anadia. Aqui, nesse caso, há a verificação de instauração indevidamente desse processo, porque a gestora aqui, ela apresentou uma justificativa, não seria a gestora para a qual deveria ser dirigida a multa. O Ministério Público aqui acolheu a defesa, e, sendo assim, Excelências, eu trago o processo no sentido de arquivá-lo, tendo em vista a comprovação nos autos que a interessada não era responsável pelo envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2015. E encaminhar cópia dos autos ao FUNCONTAS para que, com base nas situações aqui evidenciadas na defesa e nas manifestações, instaure o processo em desfavor do gestor de fato responsável, publicizando a decisão. São 3 processos, se não for ter nenhum problema com... Quer colocar em votação logo esse? Eu acho que facilita o trabalho ministerial. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Em relação a esse processo, eu queria só um esclarecimento, porque eu não consegui ter a certeza se houve nesse processo já o sancionamento ou se a ilegitimidade foi alegada em sede de defesa preliminar.
Não, Excelência. Não houve aplicação de sanção. Então, nesse caso, o Ministério Público se manifesta pela extinção em razão da ilegitimidade da parte, redirecionando-se ao Parecer gestor responsável. 4457. Obrigada. Em discussão, eu só queria colocar que em alguns processos que eu tenho recebido, essa identificação da ilegitimidade de parte, ela é corrigida e eu acho até que é mais célere, é corrigida sem a extinção do feito e o redirecionamento para a autoridade legitimada, né? A legitimação passiva, né? E isso eu tenho ratificado esse posicionamento, inclusive com base em alguns posicionamentos do Ministério Público de Contas. Eu queria colocar em discussão, porque de repente pode ser uma técnica que ambas não estão equivocadas, mas de repente pode conferir mais celeridade ao processo no mero redirecionamento para... Excelência, nós adotamos no nosso gabinete uma prática diferenciada, até para controle nosso fica mais fácil, porque quando eu arquivo esse processo, já vejo a quem foi direcionado que não é a pessoa apropriada, arquiva-se. Quando eu gero outro, também fica mais fácil de identificar o nome da pessoa, porque aqui vai ter uma sequência de atos. Então, vai ter que se analisar o processo todo para ver de fato, conhecer o histórico. Aí, quando já chega a instalação com a decisão dizendo que é para essa pessoa, fica mais fácil o controle lá no nosso gabinete. Assim que a gente faz nosso gabinete para facilitar o nosso controle. Tá certo? Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também vou acompanhar o relator. Aprovado. Excelência, tem um processo 4771 de 2017. Aqui aconteceu uma situação um pouco diferenciada. Foi solicitado por decisão plenária desta Corte que o FUNCONTAS abrisse processo visando sancionamento por várias situações. E o processo foi aberto, mas nenhuma das situações foi aquela que foi decidida. Então, também falta um objeto de atuação, não tem razão para esse processo subsistir. E, tendo em vista que o fato gerador é de 2003, aplicaria-se também a questão da súmula. Então, eu estou trazendo com essa dupla motivação o arquivamento dos autos. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Parecer ministerial aqui Perdão. não tramitou, porque foi verificação que nós fizemos aqui, não foi para o Ministério Público. Bem, como registrado pelo conselheiro relator, o processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas, mas com base no que é relatado, o Ministério Público se manifesta também pelo arquivamento do processo. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Evidentemente, a aplicação da súmula, como eu já li a minha divergência, também é caso. E o processo 18073 de 2011, é um processo que foi autuado em desfavor do prefeito do município de Colônia Leopoldina, pelo encaminhamento do balancete de saúde referente ao mês de junho de 2010. Acontece, excelências, que da análise dos autos, constatamos que o objeto que já foi alvo de outro procedimento desta Corte de Contas, no processo 44454 de 2010, relatado na sessão plenária de 5 de maio de 2016, dando origem ao acordo 165 de 2016. Novamente, por inexistir justa causa pela duplicidade de processo tratando do mesmo assunto, eu estou trazendo
para o arquivamento também esses autos e demais encaminhamentos de praxe, senhor presidente. O processo não tramitou pelo Ministério Público. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Com base nas razões trazidas pelo conselheiro relator, opino pelo arquivamento do feito. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanho o relator também, senhor presidente. Também com o relator aprovado. Senhor presidente, trago o processo 2161 de 2005. É um daqueles processos em que fazemos a análise dos atos de gestão. E o ato de gestão aqui é o contrato sem número, assinado em 2005. A modalidade de licitação, na verdade, não teve modalidade, foi uma contratação direta, na forma do artigo 25 da lei que rege a situação, e o objeto foi prestação de serviços técnicos contábeis e aluguel e suporte de sistema de contabilidade pública no valor de R$ 24.000, sendo 19.200 pelos serviços e 4.800 pelo aluguel e suporte desse sistema de contabilidade pública. O contratante foi a Câmara Municipal de Capela, na gestão do senhor Zilton Lopes de Almeida. O contratado foi o senhor Luiz Gustavo dos Santos. O processo foi aqui dado entrada neste tribunal, não observando, em 2005, mas não observando o calendário de obrigações dos gestores públicos. O Ministério Público, através do parecer 766 de 2012, apontou algumas irregularidades. O processo foi relatado em setembro de 2012, para que houvesse manifestação em 15 dias sobre o que foi encontrado. Em outubro de 2012, houve solicitação de prorrogação de prazo. Em 5 de outubro, prorrogação. Em 19 de outubro, também de 2012, foi encaminhado o processo administrativo, cópia do processo administrativo, parecer prévio. Os autos do termo do Ministério Público, que se manifestou no parecer 2453, que aqui falando especificamente, pelo menos, da questão da prescrição quinquenal, com relação à possibilidade de aplicação de multa. Ato seguinte, os autos, depois da devida manifestação, foi feita a análise no nosso gabinete, em que verificamos a documentação encaminhada. Assim, excelências, com base na manifestação apresentada, a situação disposta no item 2 e também nos itens 7 e 9, ressalvando evidentemente nosso posicionamento quanto à questão da aplicação dos prazos fraccionais como simulado, eu trago o voto para que nós julguemos esse ato de gestão regular com ressalvas, e as ressalvas no sentido de que sejam observados os prazos de encaminhamento desses procedimentos ao tribunal e aqui remetendo o processo ao FUNCONTAS para conhecimento, consoante o disposto na súmula TCE-AL número 1, de 28 de fevereiro de 2019. Publicizar a decisão. Como voto, senhor presidente? Com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu ratifico o parecer que consta dos autos. O parecer, ele não adentra no aspecto da regularidade ou não do contrato firmado, ele apenas aponta a prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ainda que inexiste dano, razão do que pede o arquivamento do feito por não haver qualquer dano imprescritível a ser perseguido pelo tribunal. Então, eu apenas ratifico o parecer no sentido da prescrição da pretensão punitiva. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Entendi.
Com o relator também, aprovado. Excelência, por derradeiro, tem 2 processos. O processo 9337 de 2010, ele está pautado, mas tem um problema aqui de impedimentos de julgadores, então eu estou aqui só dando conhecimento e o processo vai seguir normal, vai ser repautado. E o processo 2022 de 2013, há uma constatação que pelo menos na análise que fizemos, a necessidade de encaminhamento, de reenvio ao Ministério Público, e assim será feito. E tenho também, Excelência, um último processo, que eu estava aqui por detrás, acabei não olhando, é o processo 13056 de 2009. Mais uma verificação de ato de gestão, aqui o convênio 6 de 2009 da Secretaria do Estado da Cultura, que foi assinado em 23 de setembro de 2009, o objeto é a implantação do ponto de cultura resgatando a cultura e a tradição popular no valor de R$180 mil, cujos convenientes o Estado de Alagoas, evidentemente através da Secretaria de Cultura, e o interveniente, a Associação Comunitária de Produtores Rurais São Sebastião. Publicação do termo contratual, do extrato do termo, em 6 de outubro de 2009. É um convênio. Os autos seguiram a tramitação regular. Houve a necessidade de algumas diligências, houve prorrogação de prazo, foi trazida a documentação faltante. Antes mesmo de ser concedida essa prorrogação de prazo, a Procuradoria prestou informação nos autos, o Ministério Público se manifestou no parecer 1153 e, tendo em vista a manifestação e a documentação vasta aqui examinada nos autos, eu trago voto, senhor presidente, para que resolvamos julgar regular com ressalvas o procedimento, tendo em vista a ressalva a necessidade de se mandar, além de se observar o prazo, se mandar o processo administrativo por inteiro, assim que se evite diligências desnecessárias. E, sendo assim, publicizar a decisão para os seus efeitos legais. Senhor presidente, como voto? Palavra do Ministério Público de Contas. Eu apenas ratifico o parecer 1153/2012 pela regularidade do convênio. Em discussão e votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente, assim esgoto a minha pauta de hoje. Senhores conselheiros, senhora membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar, inicialmente, processo 18.200/2011, processo Funcontas da Prefeitura Municipal de Roteiro, possuindo como gestor o senhor Fábio César Jatobá, referente ao envio intempestivo do balancete do mês de novembro de 2010. O processo teve a notificação do gestor, este, porém, deixou de apresentar defesa. Tivemos também o parecer do Ministério Público de Contas pela aplicação da prescrição.
eu peço vênia ao Ministério Público de Contas. Nós não levamos em consideração a abertura do processo como causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva. Estou aplicando multa ao gestor de 100 UPFAUs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2, da Lei 5.604/94, assim como nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Estou votando por cientificar o inteiro teor desta decisão, para que o gestor possa, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento do Tribunal de Contas. Alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução. É como eu estou votando, senhores conselheiros, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu ratifico o parecer 3389/2017 da 6ª Procuradoria de Contas, no sentido do reconhecimento da prescrição quinquenal. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Senhor presidente, desculpe, por gentileza. Em discussão. Qual foi o termo inicial que Vossa Excelência utilizou para não reconhecer a prescrição? Digo para... Se trata do não envio, aliás, do envio intempestivo do balancete referente ao mês de novembro de 2010. Tá? O processo ele foi aberto em 12 de dezembro de 2011, que para o Ministério Público é uma causa interruptiva. E a notificação somente ocorreu no dia 9 de dezembro, perdão, no dia 9 de outubro de 2015. Então, nós não consideramos, dentro do entendimento do gabinete, nós não consideramos a abertura do processo como causa interruptiva da prescrição, da prescrição da pretensão punitiva. Intercorrente, né? Exatamente, para gerar intercorrente. Nós consideramos apenas a notificação inicial como o primeiro marco interruptivo. Desse modo, nós estamos aplicando multa divergindo do entendimento com a devida vênia do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Acompanhe Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Trago para relatar também processo 6914/2014 do Fundo Municipal de Saúde de Colônia de Leopoldina, tendo como responsável a senhora Andréa Carla Melo Loureiro de Siqueira, e a multa se dá pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP do exercício financeiro de 2013. Processo sem notificação do gestor. Este, porém, foi citado por edital, não apresentou defesa, também não há parecer do Ministério Público nos autos. Nós estamos
aplicando também multa de 100 UPFAUs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2, da Lei 5.604/94, com fundamento nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, votando também por cientificar o gestor do inteiro teor desta decisão, para que efetue o pagamento da multa que lhe foi imposta no prazo máximo de 15 dias. É como eu estou votando, e com a palavra o Ministério Público de Contas. O processo não tramitou pelo Ministério Público, mas, como relatado, houve a citação do gestor que não apresentou defesa, né? Então, diante da verificação objetiva do fato gerador e não tendo sido trazido pelo gestor nenhum fato capaz de afastar essa configuração, o Ministério Público opina também pela aplicação de multa. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Excelência, nesse processo, Vossa Excelência está aplicando sanção pela inércia do gestor, né? Acompanhe Vossa Excelência. Conselheiro Alberto? Também acompanho, Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Passo a relatar os processos 8557/2014 do Fundo Municipal de Assistência Social de Colônia de Leopoldina, possuindo como responsável a senhora Vilma Ferreira Barbosa. Sancionamento se dá pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, correspondente aos meses de maio e junho de 2013. Processo com notificação do gestor que apresentou defesa com parecer do Ministério Público pela aplicação de multa. Processo TC 16496/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José da Laje, possuindo como responsável a senhora Ravena Graziele Valença Caldeira de Araújo. Processo se dá pelo envio intempestivo da quinta remessa do SICAP, referente ao ano de 2013. Processo com notificação do gestor, que apresentou defesa, e o parecer do Ministério Público de Contas é pela aplicação da multa. Relato também o processo 13.347/2014, da Prefeitura Municipal de São José da Laje, possuindo como responsável o senhor Bruno Rodrigo Valença de Araújo, o que se dá pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP correspondente ao exercício financeiro de 2014. Novamente, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público de Contas pela aplicação de multa. E também o processo 13.492/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José da Laje, possuindo como gestora a senhora Ravena Graziele Valença Caldeira de Araújo, o que se dá pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo com notificação do gestor, que apresentou defesa. O Ministério Público de Contas se manifestou pela aplicação da multa. Todos os processos eu estou seguindo o entendimento do Ministério Público de Contas, não acolhendo a manifestação de defesa dos gestores e aplicando a multa em 100 UPFAUs. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu ratifico os pareceres que constam dos autos, no sentido de não acolher as razões apresentadas pelo gestor e pela aplicação de multa, uma vez que configurados os fatos geradores. Em votação, em discussão,
Não havendo discussão em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Trago para relatar o processo 13.563/2018 do Fundo Municipal de Saúde de Joaquim Gomes, possuindo como responsável a senhora Janieire Almeida Conde Vidal, referente ao não envio da terceira remessa do SICAP relativa ao exercício financeiro de 2014. No processo houve notificação do gestor, este, porém, não apresentou defesa, razão pela qual os autos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas. Estou trazendo voto pela aplicação de multa no valor de 100 UPFAUs à gestora. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Não tendo havido defesa, o Ministério Público de Contas se manifesta pela aplicação de multa com base na verificação objetiva do fato gerador. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Trago também o processo 7358/2014 do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de São José da Laje, possuindo como responsável a senhora Rayané Mendes da Rocha Pimentel, referente ao não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP, referente ao ano de 2014. No processo houve notificação do gestor, que apresentou defesa. O Ministério Público de Contas se manifestou pela aplicação da prescrição intercorrente. Essa foi a manifestação do Ministério Público de Contas, pela prescrição intercorrente. Eu estou pedindo vênia para discordar do Ministério Público de Contas e aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2, da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Eu pediria apenas um esclarecimento, que pelo controle da pauta, a manifestação do Ministério Público teria se dado através do despacho 211/2017, no qual são pedidas diligências para confirmar os argumentos de defesa, e não tenho aqui na pasta essa manifestação referida por Vossa Excelência. Eu gostaria somente de confirmar para poder fazer o meu controle aqui. Houve uma primeira manifestação do Ministério Público em 2018, solicitando a realização de diligência para verificar se a gestora era de fato a responsável pelo envio da documentação. Houve um segundo despacho em 16 de março de 2018, reiterando a manifestação no sentido de realizar a diligência. Houve o redirecionamento da demanda em face da gestora, que de fato deveria ter sido citada, e, por fim, o pronunciamento do Ministério Público de Contas em 26 de setembro de 2018, pela aplicação da prescrição intercorrente, parecer de número 2443/2018, da 4ª PC,
subscrito pelo procurador Dr. Gustavo Henrique de Albuquerque Santos. Você reconhece, pessoa intercorrente. A única diferença é o termo de isso. O termo inicial, exato. Foi bem. Acharam onde? Quem foi indicado por Scorpions que olha só a gota incha. Bem, Continua com a palavra, Ministério Público de Contas. havendo o redirecionamento, ocorreu em setembro de 2018, não foi isso? Bem, eu vou me resumir a ratificar o parecer final que consta dos autos, no sentido do reconhecimento da prescrição com as razões nele postas. Em discussão? Não havendo discussão e votação, com voto o conselheiro Anselmo. Voto pelo sancionamento, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Portanto, aprovados. Senhores, eu trago agora processos em que eu estou acolhendo a prescrição intercorrente. Eu vou fazer a leitura em lista. São os processos TC 17056/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Minador do Negrão, possuindo como responsável o senhor Paulo Jorge Cardoso Ferro. O processo se deu pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, referente ao ano de 2012, processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa e com parecer do Ministério Público de Contas pelo acolhimento da prescrição. Trago também o processo 16076/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Jaramataia, tendo como responsável a senhora Adriana dos Santos. O processo se deu pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, referente ao ano 2012. Processo com notificação do gestor em 8 de março de 2013 e sem a prática de qualquer outro ato inequívoco desde então que viesse a interromper a prescrição. Nos dois eu estou acolhendo a prescrição intercorrente. No primeiro, motivado pela manifestação do Ministério Público, e no segundo, ex officio, razão pela qual determina o arquivamento do processo com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em dar conhecimento ao gestor, em publicar e encaminhar cópia integral dos autos à Corregedoria. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. No processo 17.056/2012, há um parecer pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, com base no artigo 1º da Lei 9873 de 99, uma vez que o gestor foi citado em 2012 e o processo somente aportou no Ministério Público para manifestação em 2018, havendo um lapso superior a 10 anos com a prescrição da ação punitiva do Tribunal de Contas.
Já no processo 16.076/2012, ele não tramitou pelo Ministério Público de Contas. Todavia, considerado